Sejam bem-vindos no nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto da Carta aos Efésios. Um texto muito oportuno para esse momento no qual a Igreja é convidada a mudar a sua atitude, assumindo uma postura de Igreja em saída, como tanto nos exorta o Papa Francisco. Nesse texto, o autor da carta nos fala do ministério de Paulo. O ministério carregado de algumas características. A primeira, o ministério é fruto da graça de Deus. Ou seja, é Deus quem dá início a tudo. É dele que provém tudo o que é necessário para que um ministério possa ser desenvolvido. Ou seja, para que alguém, o ministro, assumindo esse ministério, possa desempenhar uma missão. Esse ministério concedido por graça é sempre concedido por graça a favor de alguém, a favor dos outros. Por isso é que se diz a vosso respeito. Um outro aspecto muito importante, também representado nesse texto de hoje, nos versículos 3 a 4, diz respeito à revelação. O ministério recebido por Paulo, por graça de Deus, a favor dos outros, é um ministério que carrega uma revelação. Já veremos, deduzida, ou melhor, explicada, a partir do conceito de mistério. Isso quer dizer que o ministério de Paulo é um canal pelo qual Deus se dá a conhecer. O outro aspecto é a universalidade desse ministério. Um ministério que, sempre por graça de Deus, rompe com as fronteiras do judaísmo e se abre ao mundo inteiro, chamado mundo pagão. Observemos o primeiro aspecto do conteúdo desse ministério, que é a revelação. Paulo, como apóstolo, não fala de si mesmo, mas fala daquilo que Deus quer que os homens venham a conhecer e, por meio desse conhecimento, façam experiência do seu amor, da sua graça salvífica. No texto de hoje, essa revelação é fortemente evidenciada com o conceito de mistério. Mas o que significa mistério? Para Paulo, o que significa mistério para o Novo Testamento e, de modo especial, na Carta aos Efésios? Algo escondido? Não. Mistério significa, antes de tudo, uma revelação. Logo, o mistério é aquilo que Deus quer nos dar a conhecer, mas não só ideias sobre quem Ele é, porque ao nos dar a conhecer alguma coisa sobre Ele, Ele se apresenta a nós, nos dá, portanto, a ocasião de conhecê-lo. Segundo, o mistério tem a ver também com a vontade, com o desígnio de Deus. Não uma vontade entendida como destino, Deus já predestinou tudo o que temos que fazer, mas a vontade como um plano que Deus propõe para cada um de nós, ao mesmo tempo que um desígnio que Ele tem para a inteira história da humanidade. Um desígnio sempre salvífico. Basicamente quer dizer o desejo de salvar a todos que Deus carrega no seu coração e atualiza na história por meio da pessoa de Jesus Cristo. De fato, em Cristo, Deus gera uma nova humanidade, uma humanidade formada de contrários, judeus e pagãos, somados numa única experiência, numa única comunidade. Esse mistério também quer dizer a sabedoria divina, que no versículo 10 é descrita como uma sabedoria multiforme, ou seja, uma sabedoria que não pode ser reduzida a uma forma única, a uma expressão única. Infelizmente, seja no judaísmo, alguns grupos judaicos da época do Novo Testamento, mas também na igreja atual, no cristianismo, alguns tendem a reduzir a sabedoria de Deus a uma única expressão, a deles, como se essa fosse a única forma de dizer a verdade da fé e aquilo que Deus deseja para a história, para a humanidade. Por isso é bom prestarmos atenção que o texto, no versículo 10, define essa sabedoria como multiforme, ou seja, ela rompe com essa tentativa redutiva que muitas vezes nós podemos ter de reconhecer uma única expressão, a nossa, como aquela capaz de dizer o projeto de Deus. Não. Ela é multiforme. Se ela é multiforme, ela nos compromete profundamente a uma contínua busca para fugir do reducionismo e então conseguir de fato colher dentro do possível projeto de Deus
Quando fugimos do reducionismo e colhemos a grandeza, a amplidão do projeto de Deus, a nossa postura diante do mundo, a nossa postura diante das pessoas, inclusive daqueles que não professam a mesma fé, nossa muda, porque vamos reconhecendo os traços de Deus nesses ambientes, nesses encontros e nessas relações que, numa visão redutiva, tendemos a negar que existam. Claro, por ser sabedoria divina, não significa um conhecimento vago, sem consistência, que se confunde com qualquer coisa. Não, não significa isso. Mas por ser divino, carrega uma pluralidade. O terceiro aspecto importante que gostaria de destacar é que no texto de hoje, desses versículos que a liturgia nos propõe, o coração do mistério, portanto, dessa revelação carregada da vontade de Deus, do desígnio de Deus, da sabedoria de Deus, que nós vemos manifestar-se plenamente na pessoa de Jesus Cristo e que Paulo prega no exercício do seu ministério apostólico, no texto de hoje, o coração do mistério é a abertura salvífica aos pagãos. Na pessoa de Jesus, enquanto é uma experiência histórica, ou seja, Jesus deixou as bases para que os seus discípulos olhassem para além das fronteiras tradicionais e assim buscassem para além dessas fronteiras todo homem e toda mulher que no seu coração e mente se abrir para viver o dom, a graça de Deus. E também Cristo, ou seja, nessa dimensão mística. Porque o Jesus de Nazaré, que hoje nós veneramos, adoramos, é o Cristo glorificado da ressurreição, que junto de Deus governa a vida de todos nós. Mas governa não de forma ditatorial, como quem vai comandando e conduzindo como se fossem uns pecinhas de xadrez. Governa exercendo a autoridade salvífica de Deus. Portanto, vejam que bonito. Esse texto nos fala do ministério de Paulo, o ministério originado pela graça a favor de outros. Um ministério que carrega uma perspectiva revelatória, ou seja, esse ministério anuncia, prega o mistério, ou seja, aquilo que Deus quer que nós saibamos. E nesse processo de aprender a assimilar essa revelação, ele vai se dando a nós como Salvador. Segundo, um ministério de dimensão universal. E aqui chegamos à ideia conclusiva importante da nossa reflexão de hoje. Porque no versículo 10, que a liturgia nos propõe, encontramos o seguinte: doravante as autoridades e poderes dos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Já expliquei a sabedoria de Deus. Quero recuperar aqui que essa multiforme sabedoria, essa pluralidade, essa amplidão, essa riqueza é conhecida mediante a Igreja. O que significa isso, mediante a Igreja? Porque, primeira coisa, ao falar da Igreja aqui, depois de ter descrito o ministério de Paulo como aquele que carrega uma revelação por graça e é universal, vai para além das fronteiras tradicionais, o texto quer dizer que a Igreja precisa se inspirar na missão, no ministério apostólico de Paulo, para que a Igreja, como um todo no mundo, possa exercer também a sua missão. Mas uma missão que diga, que proclame essa multiforme sabedoria de Deus, que Paulo, com muita convicção, disponibilidade e generosidade, manifestou na sua inteira vida. Mas como é que a Igreja proclama essa multiforme sabedoria? Simplesmente gritando nas esquinas de nossas ruas o Evangelho? Ou gritando e protestando nos nossos sites de internet? É com a sua própria vida que a Igreja proclama. Enquanto a Igreja, pensada aqui na carta aos Efésios, é uma igreja feita de contrários, de judeus que aderiram a Jesus Cristo e de pagãos que aderiram a Jesus Cristo. Duas realidades opostas que, do ponto de vista religioso, não tinham como aproximar-se, senão na pessoa de Jesus Cristo, que salva tanto judeu como pagão, que aproxima judeu e pagão, e fazendo daquilo que era contrário uma experiência de unidade.
a semente de uma nova humanidade, de uma nova sociedade que vai superando outras contrariedades que dividem, que fragmentam e que afastam a humanidade. Caríssimos, caríssimas, o texto de hoje nos provoca, portanto, a refletir a nossa vocação como batizados e batizadas à luz do exemplo do apóstolo Paulo, para que cada um de nós, juntamente com os demais batizados e batizadas, ou seja, como igreja, sejamos no mundo uma presença capaz de testemunhar com a nossa vida a multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria que nos alcançou por primeiro como graça, salvando-nos. Sabedoria que nos compromete a nos tornarmos canais dessa graça na vida do outro, inclusive do contrário, daquele que tendemos a manter distância, porque não corresponde imediatamente com o nosso projeto.